Olá, tudo bem com vocês? Tudo beleza comigo também. Conforme a gente havia combinado, eu passo a comentar com vocês, a partir desse momento, os slides que eu mostrei em sala de aula nesta semana. A gente está discutindo sobre modelos cosmológicos. E bom, eu comecei a nossa primeira aula mostrando para você essa pergunta e tentando fazer com que você se incomodasse a respeito de tentar buscar uma resposta para esse tipo de pergunta. Como surgiu o universo? Portanto, eu lhe mostrei essa tirinha de física. Séculos de pesquisa e estudos foram gastos para descobrir que a Terra era redonda, que era apenas mais um planeta orbitando em torno do Sol, que o Sol era apenas uma estrela em 200 bilhões de outras pertencentes à Via Láctea que possuíam um diâmetro de 100 mil anos-luz. Que a nossa galáxia era apenas mais uma em 1 bilhão nesse enorme universo. E nós somos apenas formigas que tentam decifrar os segredos do universo, porém nunca saímos da cozinha. Como obter esse conhecimento? Bem, você pode acreditar na primeira explicação fácil e viver bem assim, ou abdicar, buscar os segredos do universo através da astronomia, física, química, filosofia, abdicando de suas certezas e conceitos, abrindo espaço assim para o conhecimento filosófico e intelectual. E no fim, nós teremos mais perguntas que respostas. Nossa, é por isso que eu acredito na grande batata branca. Ou seja, mais uma resposta fácil. A nossa discussão começou falando a respeito da Idade da Pedra, há mais ou menos 1 milhão de anos antes de Cristo. E eu tentei mostrar para você características, ok? De como a vida era primitiva e ainda não havia uma preocupação nesse momento em representar o universo ou a própria Terra. Avançando mais um pouco, passando para a Idade do Bronze, você tem o uso de metais substituindo as ferramentas de pedra e os megalitos, que tinham uma função nesta época muito importante de poder representar determinadas estações do ano ou períodos de chuva e de seca para se planejar para a colheita. Os fenômenos naturais aconteciam com ritos e sacrifícios. Houve o desenvolvimento da religião e de significados místicos para os acontecimentos, e esse misticismo aparece justamente em um momento onde não havia o desenvolvimento de uma ciência para poder explicar os acontecimentos, e o universo era aquilo que se interagia de imediato, como o clima, os terremotos e os vulcões. Já na Mesopotâmia, há aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, a gente vai ter o desenvolvimento da escrita e da matemática, os primeiros registros astronômicos envolvendo eclipse, outros planetas além da Terra e registros da própria Lua. Aqui a gente já tem uma primeira representação de planeta Terra. Nesta época, a Terra era plana e circular, há uma camada de água e um rio que circunda totalmente. Em volta há uma parede que sustenta uma cúpula, onde todos os corpos celestes estavam localizados. Para a gente se situar na Mesopotâmia, ok? É essa região aqui que está colorida, onde se desenvolveu o Império Sumério, o Império Babilônico e o Império Assírio. Em especial essa região fértil entre o rio Tigres e o Eufrates, ok? Nessa região aqui fica o Egito e mais aqui para cima tem a Europa. Essa figura mostra como que era a escrita no seu primeiro momento em que se desenvolveu, ok? Pode ver que ela é bem confusa, ela não foi criada bonitinha igual nós usamos atualmente, ok? E aqui uma outra imagem representando um silabário e ideogramas utilizando essas figuras aqui da escrita. Um pedaço de argila com o escrito da época. E aí agora a gente começa a discutir a cosmologia no Egito. Pois bem, turma, para retomar o nosso objetivo, eu havia combinado com vocês o seguinte: não é
a minha preocupação nesse momento que vocês decorem nomes e datas. Apenas que vocês percebam que a cada slide que vai passando, novas representações de mundo e de universo vão surgindo de acordo com as concepções culturais de determinada civilização ou de alguns filósofos e pensadores de determinadas épocas. Aqui no Egito, você vai ter, por exemplo, deuses, ok? Essas entidades aqui chamadas Nun, Ra, Shu, Tefnut e Osíris, ok? Eu comentei com vocês o Deus Sol, ok? Vamos comentar, por exemplo, agora o Tefnut, que é a deusa do orvalho e da chuva. Ela é filha de Ra, ok? Deu à luz a Geb, terra, e a Nut, que é o céu. Entretanto, Geb e Nut casaram-se sem a aprovação de Ra, que é o Deus Sol. Então, ele ordena que Shu separe a terra e o céu para sempre. E agora você tem terra e céu separados de acordo com a cosmologia do Egito Antigo. Então perceba que já é possível obter, conforme essas características dessas representações de divindades aqui do Egito Antigo, respostas para perguntas de onde veio o homem e as mulheres, de onde veio a chuva, como se separou o céu e a terra. E, caminhando mais um pouquinho, comentando da cosmologia da Índia agora, a Terra era chamada por eles de Monte Meru, e as regiões infernais eram transportadas por uma tartaruga, símbolo de força e poder criativo. Por sua vez, a tartaruga repousava sobre uma grande serpente, que era o emblema da eternidade. Existiam 3 mundos. A região superior era a residência dos deuses, a região intermediária era a terra e a região inferior era a região infernal. Eles acreditavam que o Monte Meru cobria e unia os 3 mundos. No topo do Monte Meru estava um triângulo, que é o símbolo da criação, e as estrelas giravam em volta da montanha cósmica Meru. Essa que eu estou mostrando nesse slide é apenas uma das possíveis representações que existia para a cosmologia na Índia em uma época muito antiga. Existiam outras, portanto, eu estou mostrando somente uma para que vocês percebam o quanto uma é apenas diferente da outra e não mais especial, nem mais correta, nem melhor. Caminhando na nossa explicação, a cosmologia na China. No começo, o céu e a terra estavam unidos sob a forma de uma vasta nebulosidade na forma de um ovo. O primeiro homem sobre a terra foi Pangu. Foi ele que separou o céu e a terra. Alguns dizem que ele fez isso usando um machado, outros dizem que ele fez isso crescendo cada vez mais, até que os dois foram obrigatoriamente divididos. Em qualquer um dos casos, a porção mais leve se deslocou para cima, tornando-se o firmamento, enquanto a porção mais pesada acomodou-se na parte de baixo e se tornou a terra. Quando Pangu morreu, sua cabeça se tornou as montanhas, seus olhos o sol e a lua, suas artérias e veias os mares e os rios, e seu cabelo e pele as plantas e os vegetais. Portanto, perceba que, de acordo com a cosmologia na China, você já tem respostas para de onde surgiu as montanhas, como surgiu o sol e a lua, rios e mares, e também plantas e vegetais. A civilização grega vai desenvolver conhecimentos que têm fundamento até nos dias atuais. Portanto, vou passar aqui uns 3 slides comentando sobre a cosmologia e o conhecimento na Grécia. Na Odisseia, Homero afirma que o céu possui formato de uma bacia embodocada que englobava toda a Terra, com um éter, que é o éter, essa parte amarela, brilhante e flamejante, situado acima do ar, que é uma parte intermediária correspondente ao ar, onde estão as nuvens. Havia também o oceano e a região situada mais abaixo, chamada Tártaros. Nesse quadro estão representados filósofos de determinadas épocas, os jônicos, os filósofos pitagóricos, os eleáticos e os filósofos atomistas. Pois bem, aqui nos filósofos jônicos, eles utilizavam os elementos químicos, os elementos da natureza, a água, o ar e o fogo,
para fazer representações de fenômenos do nosso dia a dia e explicações de fenômenos que até então não se tinha explicação. O fogo, por exemplo, utilizado como elemento do Heráclito, ok? Representa a transformação contínua. Conforme eu havia dito, ao se colocar fogo em determinados materiais, eles eram transformados em um outro tipo de material. Os conhecimentos do Teorema de Tales e Teorema de Pitágoras vêm dessas épocas, há cerca de 600 e 500 anos antes de Cristo. E, portanto, até hoje nós estudamos esses conhecimentos na escola. Todos esses filósofos eles fizeram suas contribuições para representar um conhecimento aprimorado de mundo e que tem as suas influências até hoje. Por exemplo, o Leucippus e o Demócritus, que são filósofos atomistas, vão fazer a primeira representação de um mundo que tem constituinte os átomos, ok? E a gente sabe hoje que os átomos eles não são indivisíveis. Eles são divisíveis sim, e deles podem ter dezenas de partículas subatômicas. Bom, Platão e Ptolomeu são dois filósofos. Platão fez uma interessante representação de mundo que já vai além do planeta Terra, utilizando a Lua, o Sol, Mercúrio, Vênus, Marte e Júpiter. Já o Ptolomeu, ele vai fazer a representação da Terra como posição de destaque, seguido da Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Comentando do universo na Idade Média, nós vamos ter algumas características interessantes. Na Idade Média, a Igreja começa a ganhar muito poder sobre a sociedade. Portanto, como característica, é importante destacar que a ciência grega tinha estabelecido que a Terra era o ápex, ok? Portanto, foi Ptolomeu que fez essa relação, colocando a Terra como posição de destaque. Então, a Terra era o ápex do universo em um sentido físico. A Igreja institucional elaborou um significado desta interpretação nas Sagradas Escrituras e adotou o esquema do filósofo Ptolomeu como sendo o mais correto. Abaixo da Terra estava o inferno, evidenciado pelos vapores abrasadores que é lançado pelos vulcões. Acima estavam 7 esferas, das quais o Sol e os planetas giram em torno da Terra. A 8ª esfera era uma abóbada imóvel, sob a qual as estrelas se penduravam como lâmpada. A 9ª esfera cristalina era a residência dos santos. E, acima de tudo, na esfera número 10, estava a residência de Deus Todo-Poderoso, chamado paraíso ou firmamento. Aqui está uma representação, uma gravura com esse esquema. Nem todo mundo na época concordava com esse modelo de universo proposto pela Igreja, mas como ela tinha um poder muito grande, era difícil você encontrar pensadores que discordavam da Igreja porque temiam por suas vidas. A cosmologia islâmica ela vai ter o seu fundamento, a sua importância, dado que eles vão fazer diversas representações de uma cosmologia baseada em conhecimentos dos indianos, dos chineses e principalmente dos gregos. Al-Khawarizmi, que foi um matemático islâmico, ele fez a verificação dos dados do Ptolomeu e atualizou esse livro chamado Almageste, que foi até então o livro que tinha o maior número de registros astronômicos. Esse matemático também redigiu as primeiras tabelas estelares em árabe, usando o sistema indiano de contagem. Perceba, portanto, então, que tem contribuição da Grécia, da Índia também, ok? A cosmologia islâmica foi responsável pelo desenvolvimento significativo da ciência como um todo. Passando por um período da história agora chamado Renascença, eu vou comentar sobre o modelo heliocêntrico de Copérnico, ok? É um modelo que tinha o Sol no centro do sistema, ok? Que é o modelo correto.
ok? De acordo com a representação que a gente tem adotada como a mais correta hoje. O que o Copérnico também fez que foi interessante foi estabelecer a ordem correta dos planetas a partir do Sol. Portanto, como na Idade Média a Igreja havia adotado o esquema de Ptolomeu, essa ordem estava incorreta. Então, Copérnico ele vai colocar o Sol no centro e não a Terra, ok? E a partir do Sol ele coloca a ordem correta, que vai ficar Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, depois vem Júpiter e Saturno. Thomas Digges vai fazer a seguinte proposta: as esferas celestes de Copérnico não eram necessárias em um universo onde a Terra tinha um movimento de rotação e as estrelas passam a estar espalhadas em um vasto espaço aberto, portanto não tinha uma camada para as estrelas conforme havia o universo proposto pela Igreja Católica na Idade Média. E aqui já também aparece um movimento de rotação, que nos ajuda a entender, por exemplo, de onde surgem os dias e as noites. Giordano Bruno foi um pensador da época da Renascença que fez contribuições importantes e, como o pensamento dele ia em total desacordo com o que a Igreja propunha, ele sofreu consequências muito fortes. Ele afirmou que o espaço era infinito e não tinha somente 10 camadas, como a Igreja defendia. O movimento e a mutação são sinais de perfeição e a Igreja adotava um universo que era imóvel. Ele afirmou que um universo sem mudança, ou seja, imutável, seria um universo morto. Ou seja, não poderia ter vida nesse universo da Igreja. E o universo vivo tem que ser capaz de mover-se e de modificar-se. Ele foi queimado vivo num período chamado Inquisição. O Tycho Brahe foi um astrônomo dinamarquês, fez também importantes contribuições. Dentre elas, propôs que a Lua orbita a Terra e os outros planetas orbitam o Sol. A estrutura do céu era muito fluida e simples. Aqui está um breve esquema do modelo de Ptolomeu, um modelo geocêntrico, que tem a Terra no centro e o Sol orbitando a Terra, ok? E o Marte em uma órbita à parte do Sol. O modelo de Copérnico, que é o modelo foi um modelo que ele teve mais felicidade em propor algo que está correto com os dias de hoje, que é um modelo que tem o Sol no centro, chamado heliocêntrico, e a Terra orbitando o Sol. E Marte também orbitando tanto o Sol quanto a Terra. Já o Tycho Brahe já faz a proposição contrária, ele volta a tirar o Sol do centro e põe a Terra com o Sol orbitando a Terra. Ele volta a fazer uma proposta de um modelo geocêntrico. Mas, diferente de Ptolomeu, ele já coloca Marte orbitando o Sol. Johannes Kepler vai propor um sistema solar que começa a ter alguns fundamentos baseados em ciências, então ele vai usar sólidos geométricos para propor o sistema dele. Ele vai propor que em volta da esfera cristalina sobre a qual a Terra se move, você coloca um dodecaedro, que é uma figura de 12 lados. Marte se move sobre a esfera colocada em torno do dodecaedro. Coloque um tetraedro, que é essa pirâmide de face triangular, em torno da esfera cristalina de Marte, em que Marte se desloca, e envolva com uma esfera cristalina, e você obtém a órbita de Júpiter. Em torno da esfera cristalina sobre a qual Júpiter se desloca, você coloca um cubo, que é essa figura aqui bem evidente. Circunde com uma esfera cristalina e você tem a órbita de Saturno. Mais ao centro você vai ter, coloque um icosaedro, que tem 20 lados, dentro da esfera cristalina que determina a órbita da Terra. Vênus irá se deslocar sobre uma esfera cristalina contida dentro do icosaedro. E coloque um octaedro, que tem 8 lados, dentro da esfera cristalina que determina a órbita de Vênus, e você vai ter a órbita de Mercúrio, através desse octaedro. Essas figuras geométricas utilizadas por Kepler, ela tem uma representação
lá na Grécia Antiga. O icosaedro, por exemplo, ele representava a água. O tetraedro, ele representa o fogo, ok? São exatamente aqueles elementos da natureza que eu comentei no slide da cosmologia grega. Johannes Kepler ainda faz contribuições que posteriormente vão estar relacionadas com as 3 leis de Kepler, que as órbitas dos planetas são elipses em torno do Sol, em que o Sol ocupa um dos focos, então não é mais circular, e sim elipsoide, como a gente vai ter aqui, ó, um achatamento tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. E aí os focos são esses 2 pontos e o Sol estaria em um desses focos. Segunda, os planetas percorrem áreas iguais de sua órbita em intervalos de tempos iguais. Quando o planeta está orbitando em torno do Sol, nesse momento em que ele passa mais perto do Sol, que é um movimento chamado periélio, o planeta desenvolve uma velocidade maior. Quando o planeta está mais afastado do Sol, a velocidade dele tem uma diminuição. Ok? Então você tem esses triângulos aqui de diferentes formatos, mas com áreas iguais. E terceiro, o quadrado do período orbital é proporcional ao cubo das distâncias planetárias medidas a partir do Sol, conforme a gente pode estudar nesta imagem aqui. Mas como não é a nossa intenção fazer representações matemáticas nesse momento, eu só quero que você relembre que Johannes Kepler já propõe modificações de um sistema solar que contribui para a gente chegar num conhecimento mais apurado. Falando agora do Galileu Galilei, ele desenvolveu o telescópio, ele não inventou o telescópio, ok? Ele apenas aperfeiçoou, e com esse aperfeiçoamento ele vai observar luas em Júpiter, crateras na Lua, fases no planeta Vênus, assim como a Lua tem fases cheia, minguante, crescente, nova, Vênus também tem fases. E observou manchas solares. Segundo Galileu também, a gente vai ter que o modelo de Copérnico era preferível ao de Ptolomeu, ou seja, exatamente aquele carinha, o Nicolau Copérnico, que fez a proposta do modelo heliocêntrico. Copérnico tem uma história muito triste porque, apesar de ter feito várias contribuições em termos de astronomia, a obra que ele publicou só chegou nas mãos dele, segundo conta a história, no dia em que ele morreu. Então ele não pôde usufruir ou contemplar o quanto o conhecimento que ele desenvolveu foi importante para a humanidade. A Igreja vai censurar as obras de Copérnico e de Galileu porque vão contrárias às ideias dele, ok? Falando agora de René Descartes, conhecido como mecanicista, ok? Nesta época aqui, já estou fora da Renascença, nós vamos ter que os mecanicistas viam a natureza como um mecanismo cujo funcionamento era regido por leis precisas e matemáticas. Segundo os mecanicistas, um ser inteligente pode conhecer o funcionamento de uma máquina tão bem quanto o seu próprio inventor, sem ter que consultá-lo a respeito. Ou seja, o que se quer dizer com esse raciocínio é que qualquer ser humano pode conhecer o funcionamento do universo quanto o próprio Criador, que é Deus. Portanto, nesta época, já há uma diminuição significativa entre Deus e o homem. Descartes baniu da investigação científica os chamados fenômenos ocultos, ou quaisquer princípios que não podiam ser percebidos pelos sentidos. Uma época em que a razão humana, portanto, estava ficando mais evidente. E se acreditava que podia explicar tudo. Isaac Newton vai fazer contribuições importantes. Eu coloco aqui uma dúvida que é muito pertinente. O que impede a Lua de sair de sua órbita em torno da Terra, exatamente como acontece ao cortarmos a corda que prende uma bola que está sendo girada? Bom, a contribuição que ele vai fazer, pensando numa resposta para essa pergunta já que não tem nada, nenhuma corda que liga a Terra e a Lua permanece girando porque existe uma força ligando esses dois objetos. Portanto, na proposição dele,
duas partículas quaisquer de matéria atraem uma a outra com uma força diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Newton acreditava muito em Deus, então a onipresença de Deus impregnava o cosmo newtoniano e a presença divina agia como um éter imaterial que não oferecia resistência aos corpos, mas poderia movê-los por meio da força da gravitação. O Laplace, na época histórica chamada Iluminismo francês, em que, segundo os positivistas, qualquer fato observado é um resultado de causas que merecem investigação, porque as mesmas causas produzem sempre os mesmos efeitos, não havendo na natureza lugar para o imprevisível. O sistema solar vai ser considerado como uma interação entre N corpos, e esse N aqui pode ser o número que você quiser. Laplace propôs que todos os fenômenos físicos do universo poderiam ser reduzidos a um sistema de partículas que exercem forças de atração e repulsão entre todas elas. E falando, enfim, do Big Bang, uma teoria que todo mundo conhece muito, mas tentando tomar o cuidado de que vocês não propaguem erros que se cometem por aí. Então, primeira característica. O Big Bang é a teoria científica mais aceita atualmente, uma vez que os dados observacionais se ajustam mais a este modelo. Então a gente fala de Big Bang hoje como possível modelo para o surgimento do universo, porque os dados que foram coletados, analisados, observados até hoje encaminham para esse tipo de resposta. Segunda constatação muito relevante, o Big Bang não é uma explosão na forma como a conhecemos no nosso cotidiano. Por exemplo, uma reação química com liberação de energia, como algo que explode, uma bomba, por exemplo. O Big Bang não foi uma explosão. Que isso fique bem claro. Terceiro, o Big Bang não é uma explosão que aconteceu no espaço. O Big Bang criou o espaço e também o tempo. Então eu peço para você raciocinar da seguinte maneira. Se de fato foi uma explosão, a explosão, qualquer explosão, acontece em algum lugar no espaço. Mas a proposta do Big Bang é que ele cria o espaço. Portanto, não havia espaço para que ocorresse a explosão. Portanto, não pode ter sido uma explosão, porque não havia espaço antes do próprio Big Bang. Bom, decorre desse tipo de constatação diversas perguntas que estão em aberto na história da ciência. E aqui eu compartilho algumas delas com vocês. E eu espero, sinceramente, que você esteja se perguntando como é possível representar esse Big Bang, já que ele não foi uma explosão, como a que está sendo representada aqui na foto. Mas como representa o nada? Se o universo é o todo, e esse todo era uma singularidade, como representá-lo? Como representar algo singular com o nada em sua volta? Comentando por fim, o Stephen Hawking, um cientista que está vivo até hoje, muito inteligente e que tem um filme ainda recente chamado A Teoria do Tudo. Nessa teoria do tudo, é também uma tentativa desse cientista de unificar as 4 forças fundamentais da natureza. São elas: a força gravitacional, a força eletromagnética, a força fraca e a força forte. Sendo que força fraca e força forte são forças que atuam dentro do núcleo atômico. Bom, devido à existência da lei da gravidade, o universo pode e irá criar-se a si mesmo a partir do nada. Isso foi uma afirmação que ele fez em um dos seus livros chamado O Grande Projeto. Algo que pode ser contestado, ok? Porque perceba que ele está admitindo que o universo vai se criar a partir do nada, considerando que antes do nada deve existir uma lei da gravidade. Mas isso é só um comentário para você poder ficar aí pensando. Será que ele estava certo?
Deus pode existir, mas a ciência consegue explicar o universo sem a necessidade de um criador. Bom, Stephen Hawking é declaradamente um ateu, ok? Mas ele pode admitir aqui que Deus existe, embora ele não seja necessário para explicar o universo. E por fim, segundo a afirmação dele também, acredito que a vida se desenvolve de forma espontânea na Terra. Então, deve ser possível para ela se desenvolver em outros planetas. Perceba que ele não afirma que há vida em outros planetas, ou seja, vida alienígena, mas ele disse que pode existir, uma vez que, para ele, a vida pode se desenvolver de forma espontânea na Terra, sem necessidade de um criador. Essa é a referência que eu utilizei para passar todas essas informações para vocês. Eu espero que você esteja se perguntando a respeito da pergunta do primeiro slide. Como surgiu o nosso universo? Quero agradecer a sua atenção. Qualquer dúvida, você deixa um comentário aí no vídeo, ok? Ou me procura na sala de aula. É sempre uma satisfação muito grande dividir um pouco de conhecimento com vocês. Um forte abraço, bons estudos e contem comigo para o que for necessário para o seu aprendizado. Valeu, galera!